Pai do Senhor Jesus, vamos mostrar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 8, que diz: Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Nós estamos diante de mais um texto, de mais uma palavra onde vamos ser exortados a ter paciência nos sofrimentos. Vamos ser exortados aqui a paciência nos momentos de dificuldade, orando ao Senhor, pregando o seu evangelho àqueles que estão desgarrados, ganhando almas para o Senhor. Esse é o intuito de nós falarmos nesse dia dessa palavra. Quando nós observamos no versículo de número 7, Tiago ele diz: Portanto, irmãos, sede paciente até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Está dizendo que aquele que planta, que tem uma plantação, ele vai plantar e vai aguardar para colher esse fruto. E para ele aguardar, para colher esse fruto, ele precisa ter paciência, porque ele depende da chuva, da primeira e das últimas chuvas, para que venha regar aquela plantação e eles venham colher. Então, se ele não tiver paciência, ele vai ficar ansioso, vai ficar preocupado, vai ficar, muitas das vezes, vai perder até a esperança, mas tem que aguardar no Senhor, porque quem envia a chuva é o Senhor. É Ele que tem o controle de toda a natureza. No versículo 8 ele diz: Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Devemos estar aguardando a vinda do Senhor. E para aguardar a vinda do Senhor precisamos ser pacientes, ter um coração fortalecido, aguardando esse dia. E sabendo que a gente não sabe, como o agricultor aqui não sabe quando virá a chuva, não sabe quando ela virá para regar a terra, ele precisa aguardar no Senhor. Assim também nós precisamos aguardar, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Quando nós lemos o livro de Filipenses, a carta aos Filipenses, no seu capítulo de número 4, no versículo 5, a palavra do Senhor diz: Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Versículo 6 ele diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, a recomendação é para que nós venhamos seja a nossa bondade conhecida diante dos homens, porque o Senhor está perto, e não devemos andar ansioso por coisa alguma. Porque quem anda não tem paciência, anda ansioso, anda preocupado, acorda já pensando no que não aconteceu, já os seus pensamentos estão voltados para o seu dia a dia, para os seus problemas. Mas aquele que espera no Senhor, ele renova suas forças. Aquele que aguarda no Senhor tem paciência. Então, por isso que nós devemos estar dando paciência e aguardar no Senhor, fortalecendo o nosso coração. Versículo 9 diz: Irmãos, não vos queixeis uns com os outros para que não sejais julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Nós vamos observar que ele vai dizer: não vos queixeis uns com os outros para que não seja julgado. O juiz está à porta. O juiz é o nosso Senhor. Ele diz, da mesma forma, em Mateus capítulo 24, versículo 33, diz: da mesma forma, quando vede todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas.
né? O Senhor ele vai vir, o justo juiz virá para julgar, né, as causas. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, que diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que o verão está próximo. E nisso Jesus fala que, da mesma forma, quando vejo todas essas coisas, sabei que ele está próximo. Então, devemos olhar para a natureza, olhar para o tempo, saber que a vinda do Filho do Homem, né, vai vir logo depois, né, o Senhor, ele virá. Também nós estamos vivendo um momento onde os sinais estão apontando para a vinda do Senhor. A palavra diz, no Mateus 24:30, que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, uma a outra extremidade do céu. É a própria palavra do Senhor que está dizendo, é o próprio Senhor Jesus falando de que ele virá nos buscar, né? Isso será no abrir e no piscar de olhos. Quando diz o versículo de número 10 que devemos tomar os profetas, né, que falaram em nome do Senhor como exemplo, né, devemos olhar para esses homens que foram um exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento, homens que apontaram, né, para a vinda do Senhor Jesus, que sofreram, mas eles tiveram paciência, né? No Hebreus capítulo de número 10, no versículo de número 36, diz: porque necessitais de perseverança, para que alcanceis a promessa, depois de haver feito a vontade de Deus. Ele diz, versículo 37, a palavra diz: pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará. Mas o meu justo, mas viverá pela fé. Se recuar, a minha alma não se agradará nele. Então, queremos que o Senhor, né, ele nos traz essa palavra para que nós venhamos perseverar, para alcançar a promessa. Só alcança a promessa aquele que persevera. E depois de haver feito toda a vontade de Deus, ele vem e não tardará. Nós precisamos a cada dia compreender que, como nós estamos passando hoje por dificuldade, muitos já passaram, mas foram pacientes. Até a nossa geração, a próxima geração, se assim for a vontade de Deus, ela estará passando por tribulações e irá necessitar de ouvir essa palavra. Não importa quantos anos, quanto tempo passe, mas essa palavra, a palavra de Deus, é o que nos fortalece. E desde o tempo dos profetas, desde os primórdios, nós vamos ver que a palavra nos aponta, nos diz que nós devemos ter paciência para poder perseverar diante do sofrimento. Versículo 11, ele diz: chamamos de felizes os que suportam aflições. Ouviste sobre a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Nós vamos observar que Jó, mesmo passando por toda a tribulação, jamais amaldiçoou a Deus. Ele perdeu bens, perdeu família, perdeu tudo, perdeu sua saúde, mas ele permaneceu de pé, ele teve paciência. E Deus assim o exaltou, Deus o restituiu. Assim também somos nós, no meio das tribulações, precisamos ser pacientes, aguardar no Senhor, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. No versículo 12 ele diz: mas, meus irmãos, sobretudo não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair em condenação. A palavra do homem de Deus é sim ou não. Sim, sim, ou não, não, não. Não podemos passar disso, porque quando passamos disso, caímos em pecado, em condenação. Então, que você possa estar seguro daquilo em que você responde. O sim que você disse para o Senhor é sim. Se for não, é não. Então, que nós possamos entender isso, a importância de falar, de estar realmente tomando cuidado para não cair em condenação. Tomando cuidado para que as nossas palavras ela não seja incoerente, não esteja
de acordo com aquilo que estamos vivendo, aquilo que estamos fazendo. Versículo 13 diz: se alguém entre vós está aflito, ore. Alguém está doente, cante louvores. Então essa é a palavra. Se você está aflito, ore. A oração do justo pode muito ser efeito. Alguém está contente? Então cante louvores, adore e exalte o nome santo do Senhor. Versículo 14: alguém de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que estes orem sobre eles, ungindo com óleo em nome de Jesus. Esse é um ato. E a Bíblia, a unção com óleo, ela é para curar os doentes. E a oração, diz o versículo 15, a oração da fé salva o doente. E o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. Esse é um ato que não se praticam tanto na igreja. Se alguém está doente, chame o presbítero. Chame alguém para ungir com óleo. Chame alguém, um servo do Senhor, para orar com fé e creia que a enfermidade, ela cairá, já caiu por terra em nome de Jesus. Se houver cometido pecado, será perdoado. Versículo de número 16 diz: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Confessar pecado. Quando nós vemos João Batista, Jesus, Pedro, pregando: arrependei-vos. É se arrepender dos seus pecados, é confessar os seus pecados e abandonar ele. À medida que isso acontece, a pessoa é curada, o homem é curado. Porque aquele que guarda o pecado, aquele que guarda a maldade, aquele que permanece escondendo, ele sempre estará doente, sempre ficará enfermo. Mas aquele que coloca diante do Senhor e suplica ao Senhor, busca o Senhor, confessa, está aqui os pecados uns aos outros, e ora e passa a orar ali, Deus ele opera, Deus ele é misericordioso, Deus ele tem misericórdia de todo aquele que confessa seus erros, seus pecados, e coloca diante dele, porque ele é cheio de misericórdia e cheio de compaixão. Ele vai dar o exemplo de que Eli, versículo 17, Elias era humano e frágil, como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu fruto. Então, se você acha que você é incapaz, que Deus não pode ouvir a tua oração, Elias era um homem como qualquer um de nós, que orou a Deus insistentemente, e Deus ouviu a sua oração, cerrando os céus, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a face da terra. E depois ele ora e Deus manda chuva. Então, se você tem fé, se você crê, coloca diante do Senhor toda essa situação, creia que ele tem todo o poder nos céus e na terra. Versículo 19 diz: meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o conduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Então, o intuito dessa palavra, desses devocionais, é salvar você da morte. É salvar aqueles que estão afastados, desviados, aqueles que estão mortos espiritualmente, que se desviou da verdade. Você está sendo convidado nesse dia para ser reconduzido à presença do Senhor. Saber que Ele está pronto para perdoar os seus pecados. E à medida que vidas e almas vão sendo salvas, nós estamos salvando da morte eterna. Nós estamos salvando, e isso cobre uma multidão de pecados. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que você medite nela, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais ao teu coração.